Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções da Copa Sul-Americana. Na 11ª edição, a Copa Sul-Americana dá ao campeão uma vaga na Taça Libertadores do próximo ano. Um clássico no futebol brasileiro, aqui em Barueri, na Grande São Paulo. Palmeiras e Botafogo. Esta é a segunda fase, o futebol brasileiro começa mesmo na segunda fase da Copa Sul-Americana. Jogos de ida e volta. Vamos imediatamente para as escalações dos times que se enfrentam aqui na Arena Barueri, na Grande São Paulo. Começando pelo time do Filipão. O goleiro é Bruno, número 1. Arthur, lateral direito, número 2. Maurício Ramos, 15. Leandro Amaro, número 13. E Juninho, número 6. Meio de campo tem João Vitor, 16. E Henrique, número 3, são os volantes. Aí a linha de 3 meias do Palmeiras. Maicon Leite, 7. Marcos Assunção, número 20. Mazinho com a número 17. O atacante de ofício, Barcos, o Pirata, com a camisa número 9. O técnico é o Filipão, no banco de reservas, o Flávio Teixeira Murdosa. Mas o treinador é o Luiz Felipe Scolari. Daí o abraço do Andrezinho, sempre um jogador que vai reconhecendo companheiros que ele teve ao longo da vida nos outros clubes. Fábio Ferreira está escalado e o Botafogo também desta forma. Vamos confirmar a equipe do Botafogo para você. Jefferson, número 1. Lucas, 2. Antônio Carlos, número 3. Fábio Ferreira, 4. E Márcio Azevedo, número 6. Os volantes do Botafogo, Jadson, 5. E Renato, número 8. A linha de 3 meias do Botafogo. Aí você vê os 2 volantes do Botafogo, né? A linha de 3 meias, o Vitor Júnior, 7. Andrezinho, 17. E Felipe Gabriel, número 11. E o Elkerson com a número 9. Como atacante de ofício do time do Oswaldo de Oliveira. Chegou a dizer domingo que ia poupar time, depois caiu na real. Que o Botafogo fez essa bobagem no ano passado, quando quis voltar para a Sul-Americana, não deu mais tempo. Apita o jogo Weber Roberto Lopes, com o Roberto Bratz, o Altemir Hausmann como seus assistentes. O Wilson Luiz Seneme é o 4º árbitro. Criança Esperança, faça a sua doação. A temporada de doações do Criança Esperança já começou. Ao longo da nossa transmissão, a gente traz os números para você. Apenas em 2012, a campanha Criança Esperança beneficia mais de 30 mil crianças e adolescentes através de 114 projetos sociais localizados em todo o Brasil. Vai começar o jogo aqui na Arena Barueri. Vai começar a Copa Sul-Americana para Palmeiras e Botafogo. Para o Palmeiras, o sabor de um título internacional, no ano que o Palmeiras já conquistou a Copa do Brasil. Para o Botafogo, a esperança de voltar a Libertadores e conquistar um título. Autoriza Weber Roberto Lopes. Bola rolando, está valendo na Arena Barueri, na Grande São Paulo. É um clássico do futebol brasileiro. Já decidiu o Campeonato Brasileiro, esse Palmeiras e Botafogo. Lateral favorecendo o time do Botafogo ali pela direita. Olha o Lucas para fazer a cobrança. Os nossos repórteres aqui na Arena Barueri. O Ivan Moré acompanhando tudo do Palmeiras. E o Mauro Júnior trazendo as informações do Botafogo. Boa noite, Ivan. Fala, Luiz. Muito boa noite a você e a todo mundo que tá ligado aí com a gente na transmissão. Filipão vai usar essa competição como laboratório, já que já tem vaga na Libertadores do ano que vem, laboratório para o Campeonato Brasileiro e também para a próxima Libertadores, né? Ele que espera a volta do Valdívia. O Valdívia tá machucado. Deve voltar no próximo jogo contra o Internacional e, enfim, aposta as fichas como uma preparação para as próximas competições. Gostei que o Ivan Moré, quando o Fábio Ferreira escorregou, ele subiu um pouco o tom, mas percebeu que o Jefferson ia fazer a defesa. Assusta, né? Assusta às vezes. Saiu normalmente na informação. Foi um Opa! Perdeu o pé de apoio o Fábio Ferreira. Mas rapaz, que isso, Fábio Ferreira. Para a sorte do Botafogo, o Jefferson estava atento. Aí você vê o Márcio Azevedo, o Mauro Júnior vem com as primeiras informações do Botafogo já na sequência. Felipe Gabriel, tô aqui também com o Júnior, além do Arnaldo César Coelho, que já deu o seu primeiro pitaco. Porque o Filipão, num gesto de desagravo a um dos assistentes, não está no banco de reservas. Andrezinho, Lucas, recebe pela direita. Tenta fazer o drible em cima do Maicon Leite. Trabalhou no Andrezinho, o Andrezinho foi desarmado com falta. Aí o Roberto Lopes está ali, bem pertinho, marcando a falta do Maicon Leite, que é, na verdade, a surpresa do Palmeiras hoje, já que o Valdívia primeiro, o Daniel Carvalho depois seria escalado numa função ali no meio de campo, mas os dois com problemas musculares estão poupados do jogo desta noite.
Vai lá o Antônio Carlos para fazer a cobrança da falta para o time do Botafogo. Parte o Antônio Carlos, faz o levantamento. Vai subir o Felipe Gabriel, toca de cabeça o Renato para a defesa do goleiro Bruno. Foi lá tranquilo, Bruno fácil para fazer a defesa. E esse Botafogo, Oswaldo Oliveira mudou de opinião em tempo, né, Mauro Júnior? Boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. Exatamente, mudou de opinião porque ele já comentou com a gente, Luiz, que essa é uma competição que ele quer ganhar. São 10 jogos, nós fizemos as contas aqui, Luiz, 10 jogos, eu comentei com ele, até incluindo a final, e ele falou que são 10 jogos decisivos que o Botafogo não pode bobear, tem que começar a vencer a partir de hoje. Eu até brinquei, pô, o Felipão não tá aqui, vocês foram rivais durante 2 anos, você dirigindo o Corinthians, ele o Palmeiras. Tá meio chateado, falou, pois é, se o Felipão tivesse aqui ia ser muito melhor esse confronto. Luiz. De repente o Felipão vai para o segundo tempo, afinal tá numa cabine aqui de televisão ao nosso lado, o Luiz Felipe Scolari. Bola em profundidade lá para o Elkerson. Foi muito forte o levantamento, o Leandro fez a cobertura, a bola vai saindo, favorecendo o time do Palmeiras. Júnior, bom, Palmeiras vive um momento no Campeonato Brasileiro ainda de turbulência, mas um ano que ganhou a Copa do Brasil. E o Botafogo, por sua vez, vivendo esse jejum interminável de títulos, começa uma competição em nível internacional tão importante para os dois. O Júnior vai falar já, depois dessa arrancada do Palmeiras pela direita. A arrancada foi forte demais do Arthur, é apenas tiro de meta para o Botafogo. Boa noite, Júnior. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. Independente da competição, né, Luiz? Quer dizer, pela tradição dos dois clubes, né, tem que entrar para ganhar. O Botafogo teve uma experiência ruim, né, que foi exatamente como você citou, né, do ano passado. E por isso está jogando com seu time titular, menos o Seedorf, né, que está aqui, mas não está jogando. E o Palmeiras da mesma forma. Eu acho que precisa, na verdade. O Palmeiras praticamente está jogando com seu time titular. Eu acho que essa é a perspectiva sempre de um bom jogo. Viu, Luiz? Tá jogando aí o Marcos Assunção, que está voltando ao time do Palmeiras. Teve uma tendinite, o Marcos Assunção está de volta ao time. A gente está tentando decifrar aqui a formação do Palmeiras. E realmente o Mazinho está fazendo uma função de meia, jogando mais pelo centro mesmo. Olha, e o Michael Leite que você está vendo aí, está jogando do lado esquerdo e o João Vitor do lado direito. Essa é a linha de 3 do Palmeiras ali, com Assunção e Henrique jogando da frente da zaga. Tem uma inversão, Luiz, muitas vezes entre o Michael Leite e o Mazinho. O Mazinho um pouco mais centralizado e o Michael todo mesmo aqui pelo lado esquerdo. Na hora que perde a bola, eles voltam para fazer o homem a mais no meio-campo, porque o Botafogo tem um jogador a mais. Somente o Elkerson fica enfiado. Então o Michael volta para ajudar um pouco ali no meio. Chegou para fazer o corte o Leandro Amardão, um chutão lá para o ataque buscando o Marcos. Aí o argentino fez uma grande competição pela LDU ano passado. Ele foi o vice-artilheiro da Copa Sul-Americana, o Marcos. A LDU foi a vice-campeã, a Universidade do Chile venceu a Copa Sul-Americana. Aí a falta que vai fazer a cobrança para o time do Botafogo, o Antônio Carlos. Luiz, só para complementar uma informação, o Júnior falou que o Seedorf está aqui, exatamente, ele está assistindo ao jogo, inclusive, e veio ao vestiário conversar com os jogadores antes. E hoje à tarde ele treinou lá no CT do Palmeiras, no centro de treinamento, na Academia 1 aqui em São Paulo, e comprovando que é um grande profissional mesmo, né, Luiz, participando até nessas horas. Tá jogando aí o Jadson. Veja o Jadson, é apenas um menino. Caiu, tá no chão, é falta nele. O Jadson apareceu nas finais do Campeonato Carioca. Por sinal, jogando muito bem. O Marcelo Matos, inclusive, fez uma cirurgia na região pubiana. E o Jadson tem esse fundamento que ele exerce com muita propriedade, que é a arrancada para o ataque. Ele se apresenta com condição técnica. E sofreu a falta ali. O Botafogo tem o Andrezinho, que bate muito bem na bola. Lembrando que gol fora de casa é critério de desempate na Copa Sul-Americana. Veja lá o Andrezinho, a preocupação no goleiro Bruno. Barreira vai proteger o canto esquerdo, 25 metros e 70 da bola para a linha de gol. Veja que a Barreira está na posição correta. O nosso círculo virtual mostra para você. Vai lá o Andrezinho, também o Vitor Júnior vai bater de esquerda. Dois bons chutadores do time do Botafogo. Já está autorizada a cobrança. Andrezinho e Vitor Júnior. Andrezinho reclama do posicionamento da Barreira. Heber já autorizou pela segunda vez. E vem a cobrança do Botafogo. Agora o Heber pediu para esperar. E você continua vendo que no círculo a posição está correta. Absolutamente correta. Os jogadores do Palmeiras chegaram até a dar um passo. Olha lá, a marca do espuma. A marca da espuma. Então, quando eles deram... Porque no início, olha só, de novo eles estão além. Porque é sempre assim, o juiz sempre conta um passinho a mais. E vamos para a cobrança. Andrezinho e Vitor Júnior.
Já está autorizada a cobrança do Botafogo. Andrezinho, a bola tocou na barreira. Sobrou para o chute do Renato. Vai lá para fazer a defesa o Bruno. Mas já havia sido marcado o impedimento no ataque do Botafogo ali no chute do Renato. Pelo menos é o que marcou aí o Roberto Brates. O Brasil inteiro ligado na Copa Sul-Americana. É a 11ª edição da Copa Sul-Americana e já tem bolinha em noite de Copa Sul-Americana. Bahia e São Paulo estão jogando lá na Bahia e o São Paulo faz 1-0 sobre o Bahia. Gol de Rogério Ceni. De falta. Rogério Ceni está voltando, é o segundo jogo dele e de falta faz 1-0 para o São Paulo. Ontem o Grêmio com o gol do André Lima venceu o Coritiba por 1-0, debaixo de um dilúvio lá em Porto Alegre. Hoje, um pouco mais cedo, Atlético Goianiense e Figueirense se enfrentaram. Empate em 1-1. O goleiro Márcio fez o gol do Atlético Goianiense. E o Louco Abreu empatou para o Figueira. Tá jogando aí o time do Botafogo. Andrezinho. Se apresenta o Henrique. E a falta marcada pelo Weber Roberto Lopes. Pois não, Arnaldo? O Filipão não é problemático. Ele vê fantasma em tudo, reclama de tudo. Mas hoje teve falta de bom senso. Pega o Bratis, bota pro lado de lá. E bota pro lado de cá o outro bandeira. Por quê? Já começou a confusão. O CNM, árbitro de reserva, já tá ali num banco de reserva. Andrezinho. Antônio Carlos está marcado impedimento. Quem marcou foi o Bratis. Já está tendo confusão com o banco de reserva do Palmeiras com o Bratis. O CNM já está lá. Essa confusão foi com o coordenador, com o Galeano, Arnaldo. Estavam batendo boca aqui. E o Bratis falou que da próxima vez que ele levantar aqui, ele já vai colocar o Galeano para fora. Ali está impedido, tá certo. Mas o problema é o seguinte, por que não botar ele do lado de lá e tira o bandeirinha, que é problemático, e bota o de lá aqui? Isso é possível, isso acontece a todo momento. Só que hoje em dia, não pode, o bandeirinha número 1 tem que trabalhar do lado do banco. Que nada, onde está escrito isso? Mas aí teria que ser feito um pedido pro... Bom senso, tem que chegar a bom senso. Tá maior confusão, porque quem escala é sul-americano. Aí o Elkerson, Andrezinho faz a movimentação pelo meio, Elkerson botou na frente, a falta do Maurício Ramos sobre ele. Maurício que também está voltando ao time, teve um probleminha na coxa direita, zagueiro do Palmeiras. Quando o Leandro Amaro joga, o Maurício Ramos marca do lado esquerdo, embora seja destro. E aí não tem nenhuma dúvida, né, Arnaldo César Coelho? Era para cartão? Não, inclusive? Falta clara. Podia até chamar atenção, advertir, para não deixar o jogo crescer. O Oswaldo pediu cartão amarelo aqui, Arnaldo. Mas pedem sempre, né? Vai lá para fazer a cobrança o Andrezinho. Antônio Carlos, Fábio Ferreira, Renato, Elkerson. Os jogadores do Botafogo se posicionam. O Andrezinho vai para fazer o levantamento. Antônio Carlos conseguiu o desvio, a bola vai à direita do gol do Bruno. Apenas o tiro de meta para o Palmeiras. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto. E hoje, depois do futebol, as emoções de Gabriela. Aí o Barcos. Falta do Antônio Carlos sobre o Barcos. O Barcos ficou ali meio que batendo boca com o Maicon Leite. Alguma dúvida na falta, Arnaldo César? Não, falta clara. O Palmeiras hoje tem o Marcos Assunção de volta ao time. E com o Marcos Assunção no time, bola parada é com o camisa 20. Só pelo Palmeiras já fez 23 gols de falta o Marcos Assunção. Jefferson está inclusive um pouco mais adiantado do normal, Luiz, para tentar cortar aquele cruzamento que vai na direção do gol. Aí o Marcos Assunção, a bola venenosa do Assunção, Jefferson. Foi lá para fazer a defesa, segura o Jefferson. Já sai jogando com o Andrezinho. Andrezinho tenta para o Márcio Azevedo, deixadinha pro Andrezinho. Chegou rasgando o Leandro. Com uma força impressionante, a bola explodiu no jogador do Botafogo e saiu em lateral para o Palmeiras. Tentou fazer o domínio Mazinho lá do lado direito. Márcio Azevedo dá um chutão. Vai lá o Leandro Amaro.
Tem o Maurício Ramos ali mais pelo centro, mas ele prefere fazer o recuo lá para o goleiro Bruno. O Elkeson se esforça, pressiona. Bruno saiu jogando mal. Lucas toca no Vitor Júnior. Vitor Júnior protege do lado direito. Levou para o pé esquerdo, jogou à direita do gol do Bruno. Globo, a gente se liga em você. Fanta Maracujá. Chegou o sabor que você escolheu. E o Corujão do Esporte desta semana tem como convidados o ator Paulo Betti e o ex-goleiro Zete. Marcelo Correge na apresentação. Próxima sexta, logo depois do programa do Jô, o Corujão do Esporte. Bola para o Felipe Gabriel. Sai jogando ali o time do Palmeiras. Maicon Leite. A bola, ele foi, a bola ficou. Recupera o time do Botafogo. Jadson para o Andrezinho. Luiz, um detalhe. Você viu a quantidade de jogadores que estão escorregando. O campo está seco, mas ele está com aquele sereno. O Fábio Ferreira trocou a chuteira, porque aquela primeira bola do jogo ele poderia ter se complicado, né? Não é um cuidado que o jogador tem que ter antes do jogo, de dar uma olhadinha no campo? Luiz, ainda mais nesse período. Esse período tem sempre um sereninho, não adianta. Elkeson tocou na esquerda, tentou o Vitor, a bola voltou no Andrezinho. Andrezinho tem o Elkeson pertinho dele. Toca no Elkeson, pro Vitor Júnior. Protegeu, passou o Elkeson. Clareou pro Felipe Gabriel. Marcado por 2, chegou bem o Marcos Assunção. Chegou limpo, sai jogando com o João Vitor. João Vitor perde, Márcio Azevedo. Toca mais atrás no Fábio Ferreira. Aí o Renato. Felipe Gabriel tá caído lá no ataque. O Heber Roberto Lopes, depois que o Renato jogou a bola para fora, vai autorizar o atendimento. Veja aí o Felipe Gabriel sentindo um problema ali no tornozelo direito. Vamos ver o que foi, ó. Um pisão. O Marcos Assunção, quando chegou para roubar essa bola, pisa o pé direito do Felipe Gabriel. Se configurou falta nesse lance, Arnaldo? Você pode dar falta, porque um pisão, mesmo que sem querer, é falta. O Alexandre hoje foi expulso, né? Na seleção hoje. Uma jogada muito parecida. A gente está revendo mais uma vez ali o Marcos Assunção pisando o Felipe Gabriel. E vimos também de passagem o Murtosa. O Murtosa é o fiel escudeiro do Filipão há muitos anos. Tem acompanhado o Filipão ao longo praticamente de toda a carreira. Ele, Flávio Teixeira Murtosa. Campeão mundial com a seleção em 2002. Depois esteve na seleção de Portugal com o Filipão. Na outra passagem pelo Palmeiras. Inclusive teve um período que o Filipão saiu e ele ficou. E aí o Oswaldo de Oliveira, de volta depois de um período longo no mundo árabe, de volta ao futebol brasileiro. Jovem torcedor do Botafogo com as bochechas rosadas, mas com um gorrinho ali para proteger, mas não tá friozinho não. O Luiz, o Oswaldo e o Felipão tem uma história bacana, né? Esses confrontos que eles viveram em 99 e 2000 entre Palmeiras e Corinthians. O Felipão eliminou o Oswaldo 2 vezes na Libertadores. Márcio Azevedo, Andrezinho se movimenta, cruzamento, chegou para fazer o corte, tirando essa bola de lá o Henrique. Nos jogos da Copa do Brasil contra o Inter, contra o Grêmio, né? No segundo jogo, especialmente o Henrique foi jogar de volante, ganhou a confiança do professor Filipão e ali ficou. E muita gente entende que o Henrique, depois que se adaptar na questão de posicionamento e tudo mais, vai ser um excelente volante. Só precisa evitar um pouco aquelas faltas. Ele, quando sai da frente da zaga ali da intermediária para dar combate mais para o meio campo, ele quase sempre vai para fazer falta, Luiz. Elkeson para cima dele, o Leandro Amaro. Um empurra o outro, outro empurra um. O Heber Roberto Lopes já escolheu uma falta, ele vai marcar a falta do ataque do Elkeson em cima do Leandro Amaro. O Elkeson abre os braços. Olha, no primeiro instante tem braço para um lado, braço para o outro. Depois o Leandro Amaro dá uma passo rodo no Elkeson. Escolheu a falta direito, o Heber Roberto? Escolheu. Os dois começaram a brigar pela bola, brigar com a bola. E aí o jogador do Botafogo fez a falta primeiro. Em o Palmeiras, bola com o Mazinho. Esse também veio do oeste do interior de São Paulo, surgiu na Copa do Brasil, fez inclusive um dos gols da classificação sobre o Grêmio. A vitória por 2-0 em Porto Alegre. Aí você vê no detalhe o Lucas, que jogou essa bola para escanteio.
Se é escanteio, a bola para o Marcos Assunção. Ouviu ali o Mazinho com a 17, o João Vitor com a 16. O Palmeiras está usando esse número prateado aí na sua camisa. Vai lá o Assunção na cobrança. E olha, os grandalhões todos se posicionam na área. Henrique, Barcos, Leandro Amaro, Maurício Ramos. Vem o levantamento, o Jefferson ficou, a bola passou para o corte do Andrezinho. Jadson deixou no Andrezinho. Devolução na direita para o Jadson. Veja como ele se apresenta, esse volante do Botafogo. Márcio Azevedo do lado esquerdo. Jadson tentou o drible, levou bem, tocou no Andrezinho, bateu pro gol no travessão. Foi consciente a bola do Andrezinho. Ele bateu colocado essa bola. Por quê, Luiz? Porque o Bruno, né, na hora do contra-ataque, ele se adiantou um pouco. Ele chegou quase na linha da grande área. Quando ele deu o toque, ele já tinha reparado isso, ele levou azar, né? Ele bateu muito bem na bola. Veja a reação do Andrezinho. Aliás, o primeiro gol do Andrezinho com a camisa do Botafogo foi contra o Inter em Porto Alegre. Foi até parecida a finalização, né? Muito consciente, longe, mas o Andrezinho bate muito bem na bola. É a quinta finalização do Botafogo. O Palmeiras não finalizou nenhuma vez. Tem sido uma marca do Botafogo de visitante. Sempre tomando a iniciativa. O Andrezinho vai lá para a cobrança do escanteio. Fábio Ferreira vem na primeira trave, levantamento, Bruno. Saiu e saiu bem, saiu firme, Mazinho. Bola tocada pelo Lucas, vai saindo o lateral que favorece o time do Palmeiras. Botafogo nesses últimos tempos ganhou do Internacional em Porto Alegre, ganhou do Corinthians no Pacaembu, enfim, para citar apenas 2 sucessos de visitante no Campeonato Brasileiro recentemente do Botafogo. Tem jogado muito bem de visitante. Ganhou do Curitiba em Curitiba por 3-2. Uma partida que o próprio Oswaldo de Oliveira entendeu que talvez tenha sido a melhor do time sob o comando dele. Na verdade, Luiz, que quando se joga fora, tem um time rápido, como é o time do Botafogo, a gente acabou de ver isso no contra-ataque armado aqui com o Jadson, que tem essa qualidade, né? De sair para o contra-ataque e saber o tempo certo. Então fica mais fácil porque o adversário te dá um pouco mais de espaço. Esta é a 11ª edição da Copa Sul-Americana. Apenas o Internacional, entre os times brasileiros, conquistou o título em 2008. E o Andrezinho jogava nesse time, Luiz. Verdade, o Andrezinho é campeão da Copa Sul-Americana. Tá jogando o Fábio Ferreira. De novo para o Andrezinho. Leandro Amaro, a bola volta no meio. Sobra com o Fábio Ferreira. Tocou no Andrezinho. Felipe Gabriel, Andrezinho. Chegou o Maurício Ramos. Desarma, sai jogando pelo meio. Reclamou de falta. O Heber Roberto Lopes está marcando a falta em cima do João Vitor. Falta que favorece o time do Palmeiras ali no círculo central. Já cobrado, Henrique. Vira o jogo na esquerda, buscando essa bola com o Juninho. Juninho tem o Barcos, levantou para o Barcos. Quis dominar, mas não deu certo. Jefferson ficou com ela. Você que participa das nossas transmissões, mande o seu vídeo, faça aquela preparação. A gente tem curtido aqui alguns vídeos bem legais, né? Grandes bandeiras dos times, servindo de cenário. Ou então a criançada de casa também participando. Vale toda a criatividade, faça a sua pergunta. Vá lá no Globoesporte.com/futebol 2002 e mande o seu vídeo. Copa Sul-Americana é mais uma atração na tela da Globo para você. Aí Vitor Júnior. Felipe Gabriel domina mal, Henrique. Felipe Gabriel volta, domina. Toca no Vitor, pro Felipe. De primeira pro Márcio Azevedo. Liberdade pro Márcio Azevedo. Costurou, trouxe pelo meio. Acabou desarmado pelo Henrique. Aí sai jogando pela direita o Arthur. Vira o jogo mais à esquerda, Juninho. Se apresenta, tenta pro Barcos. Aí apareceu o Soberano para fazer o corte. O Renato. Levantamento é pro Elkerson. Maurício Ramos escorregou, caiu. Elkerson entregou pro Vitor Júnior, que é canhotinho, bateu pro gol, Bruno! O Botafogo chegou de novo, agora a chance mais clara. E defesa fez o Bruno, hein? Mas caiu bateu em cima, né? O Bruno já bateu bem. Michael Leite, marcado pelo Márcio Azevedo. Lateral pro Palmeiras. Sem tirar o mérito da defesa, né, Luiz? Mas ele chutou praticamente em cima do Bruno. Se fosse pro lado, teria complicado a vida do goleiro. Olha só. Bolão do Elkerson, por sinal, né? Chutou em cima e tentou botar força, né? Talvez... É que esse chute, ele vai um pouquinho do lado do goleiro com força daquela posição. Difícil de defender, Luiz estava né? feição, porque ela ficou quicando para ele, né?
nessa situação você gostava de bater assim de peito de pé Não, às também? vezes não precisa nem você usar força, né? É mais fácil você bater mais colocado. Tira a potência e usa mais a precisão. Com o tempo ele vai aprender, ele é garoto. Agora o Bandeirinha levou uma bolada, Luiz. O Altemir Hausmann. O Altemir que é meio marrento às vezes no jogo, né? Olha a cara que ele ficou. Foi como um gol aqui, Luiz. Pum! E a galera se divertiu. Às vezes machuca, né? Ele tá, o cara impressionante. E olha, foi uma cesta. Foi como se fosse uma cesta, um gol. Ai, meu Deus do céu, Altemir Hausmann. Altemir Hausmann é aquele que na partida Corinthians e Vasco, no Pacaembu, entrou em campo para fazer o círculo no fim do jogo, todo irritado. Era uma falta, né, no fim do jogo. Mas foi Santos e Corinthians, na verdade, né? Marcar os 9,15 metros, ele entrou em campo, fez um semicírculo. Errou o círculo, mas fez. Maicon Leite adiantou, chegou bem o Fábio Ferreira. Agora vai saindo a lateral que favorece o time do Palmeiras lá pela direita. Altemir Hausmann. Claro que a impressão foi que o torcedor quis acertar o Bandeirinha. Não tem nenhuma dúvida. Ainda bem que ele não jogou com força, porque embora seja bola, você Ele bateu um lateral, Luiz. Bateu um lateral. Certinho assim, mas arremessou com uma precisão, hein? Vai contar essa história para os filhos, netos, sobrinhos, vizinhos e todo mundo. Aí o Juninho, entregando para o João Vitor. Henrique, João Vitor de novo. Devolução no Henrique. Foi bem para fazer o corte. O time do Botafogo justo marcou falta no desarme do Renato. Ele podia ter dado ali a vantagem. Agora é engraçado, bateu na cabeça do Bandeirinha. Todo mundo riu, o torcedor foi aplaudido, tá lá, tirando fotografia. Mas para ter essa cabeça do jogador, ninguém falava nada. Vê como é que sofre o Bandeirinha, né? Tá dando autógrafo agora o torcedor. Evidentemente que, eu repito, é perigoso. Eles podem machucar a bola, viu? Mas foi sem querer, eu duvido. Não, eu duvido que ele tenha mirado a cabeça. Então bota ele na seleção do basquete, pô. Não, foi por querer, Arnaldo. Porque inclusive ficou todo mundo olhando. A imagem é maravilhosa, né? Quando a bola bate na cabeça do Altemir Hausmann, a galera vai à loucura. Vai lá o Lucas para fazer a cobrança pro Felipe Gabriel. Tentou o drible o Felipe Gabriel. O Roberto Bratz está marcando falta do Felipe Gabriel. Olha lá, arremessou. Olha, galera. E agora? Tava desatento o Altemir, né? Às vezes machuca, perigoso, viu? É claro que nós nos divertimos, repito aqui, com a imagem e tudo mais. Agora, não é legal, viu, gente? Isso pode machucar, porque quando a gente toma qualquer coisa que joga, um pedaço de papel que joga na tua cabeça, bate no olho, ainda mais quando o cara não tá esperando, né? Uma vez tá bom, tá, gente? Não vamos precisar repetir, não, esse fato. Vai jogando o Palmeiras pela direita, a bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Botafogo. Júnior, o Palmeiras está encontrando muita dificuldade. Por quê, Júnior? Porque falta um homem no meio de organização. O Palmeiras tem um jogador a menos no meio, Luiz. Que é o fato do Maicon Leite estar muito avançado com o Barcos. Então o Botafogo joga com 5 no meio, enquanto o Palmeiras tem somente 4. O Botafogo joga com 5 contra 4. Então fica realmente difícil com um homem a mais e com a boa movimentação. O Andrezinho troca muito com o Elkson, né? O Andrezinho vai de centroavante e o Elkson vem um pouco mais atrás. Foi desarmado ali o Barcos, é mais uma vez lateral que favorece o time do Palmeiras. Já passamos de 26 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Daqui a pouco tem um show do intervalo para você. Bola rolando na Bahia e São Paulo, 1-0 para o São Paulo, gol do Rogério Ceni de falta. Roberto Lopes está marcando a falta para o Palmeiras. Ficou caído o João Vitor. E aquela história, né? O Jadson vai e aí levanta os braços. Quando levanta os braços, Arnaldo, ele está se entregando. Exato. Houve a falta. O que eu discordo é que com essa autonomia que os assistentes têm de darem falta, o árbitro fica muito no meio do campo. Ele não se aproxima, não fica assim uns 10 metros do lance. Ele fica muito longe. E aí, ao ficar longe, o torcedor fica em dúvida da marcação, mas houve a falta. Marcos Assunção na cobrança da falta. Você está vendo no número de faltas que temos um empate 7-7.
Foi numa falta dessa posição que o Betinho fez de cabeça o gol do título da Copa do Brasil. O Assunção preferiu rolar, essa bola foi travado na hora certinho, Leandro. Bola voltou, mas o juiz está marcando uma falta que favorece o time do Botafogo. O Abel Roberto Lopes marcou a falta. Ele nem gesticulou muito bem. A impressão que ele também, deu né? foi um carrinho que ele impediu. Pelo menos a impressão que deu daqui de cima. Acho que o Weber está trabalhando muito com o Bratz e com o Altemir, porque corre menos, engorda um pouco. Aí nesse lance ele marcou a falta. Você achou que foi? Não, que entrou o jogador do Palmeiras, talvez entrou por cima pisando, não deu o carrinho. Andrezinho. Elkson se movimenta pelo meio. Andrezinho, Elkson vai para a esquerda. Andrezinho gira, vira o jogo na ponta direita buscando o Felipe Gabriel. Tem o Renato, tem também o Lucas, tocou no Renato. Renato toca no Andrezinho. Andrezinho tentou adiantar, essa bola chegou para fazer o corte. No primeiro instante o Leandro Amaro. Saiu jogando com o Juninho. Henrique. Aí Antônio Carlos. Essa é a dificuldade do Palmeiras, né? Quando tinha o Botafogo. Não vou dizer desorganizado, mas com um homem a menos na hora do contra-ataque não está conseguindo acertar esse passe. Vitor Júnior. Andrezinho para o Lucas. Lucas protege do lado direito. Se movimenta o Elkerson. Elkerson. Ele, o Maurício Ramos. Maurício Ramos joga essa bola para fora. Aliás, foi o Leandro Amaro que tocou essa bola, não o Maurício. Favorecendo o time do Botafogo lá pela direita. Aí você vê o Elkerson. Havia expectativa até talvez da escalação do Rafael Marques, né? O Elkerson voltando a jogar na sua função original, né? Que é uma função de meia. Mas não, ele segue como o homem de referência do time do Botafogo. (28 minutos e 50 de bola rolando. Estamos no primeiro tempo aqui na Arena Barueri, na Grande São Paulo. Lucas. Olha o Lucas, que jogada, foi pro chão, o jogo que segue. Juninho, dá um esticão buscando o Maicon Leite. Márcio Azevedo não conseguiu interceptar. Maicon Leite ficou com ela. Barcos vai pelo meio. Passe errado, Jadson desliza, faz o corte tocando no Fábio Ferreira. Antônio Carlos. Ô Luiz. Oi. Essa falta desse homem de meio que o Júnior se referiu poderia ser sanada, né, Júnior, de repente com o Daniel Carvalho ou com o Valdívia. O problema é que os dois estão machucados. O Daniel Carvalho sentiu dores na região lombar segunda-feira, ficou fora e a expectativa muito grande é para o Valdívia se recupere, né? A reclamação da torcida é que o Valdívia tem jogado muito pouco, recebe um alto salário, enfim, quer voltar para o Chile e a torcida quer ver o Valdívia em atividade. Certamente que ou o Valdívia ou o Daniel Carvalho, um ou outro, daria uma outra pegada de talento nesse meio. Vitor Júnior pega forte de longe, hein? Mas adiantou muito, foi desarmado, sai jogando o time do Palmeiras. E Roberto, agora há pouco mostramos o lance do Lucas aqui pela direita. Fez uma jogada linda, passou o baixo da perna fora da grande área, entrou na área. Quando ele entrou na área, aí ele dobra o joelho para cavar o pênalti. Segue o jogo, vai com a bola, vai dominado, acredita. Não acredita, prefere cavar o pênalti, não houve nada. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude. Crédito só se for consciente. Cobrança do Bruno, vai chegando o Renato. A para de cabeça. Henrique. Trabalhando com o Mazinho. Tentou a jogada mais à direita para o Maicon Leite, está no chão, foi desarmado. Henrique tocou de cabeça para o João Vitor, arrumou para o Maicon Leite, espalma Jefferson, olha o Marcos, mas está marcado o impedimento. A primeira jogada o bandeirinha levantou, estava voltando, o juiz demorou a apitar, por isso é que deu essa... Olha só, ele voltando, olha aqui ele voltando. O Barcos voltava. É o João Vitor, né? João Vitor voltava, o bandeira levanta, o juiz não prestou atenção, aí seguiu tudo, aí a torcida vai, o bandeira, mas o bandeira está certo. Ou seja, a bolada não interferiu na linha de raciocínio do Bandeira. Acertou o Altemir Hausmann. Aí o Vitor Júnior. O Juninho no desarme. O Weber marcou falta do Juninho. O Juninho ficou bem irritado com a marcação da falta e a gente está revendo o lance. O primeiro lance foi falta, depois ele foi na bola. Agora sabe por quê? Porque o Weber está pitando no meio do campo, está correndo pouco. Depois eu digo que ele tá gordinho, aí reclamo, mas tá gordinho, tá correndo pouco.
Tá jogando o time do Palmeiras de novo. João Vitor tentou na esquerda para o Maicon Leite. Falta cometida pelo Jadson sobre ele. Heber Roberto Lopes se aproxima ali, mas ele realmente fica com a participação mais intensa dos bandeiras num pedacinho restrito de campo. Mazinho. Engraçado, né, Luiz? O Mazinho tem uma habilidade grande, mas ele está no setor de campo e não está podendo usar essa habilidade. Andrezinho para o Vitor Júnior. Vamos ver o Leandro Amaro, ele se apresenta, ganha, dá um toque pelo meio. Quem apareceu agora para tocar nessa bola foi o Jadson. Heber Roberto Lopes está marcando a posse de bola que favorece o Palmeiras. Mais uma vez o nosso super tiratema entrando em ação e mostrando, como já descreveu o Arnaldo, que o João Vitor saiu da posição A para a posição B. Saiu da posição de impedimentos e o juiz estava, a bandeirinha estava muito atento e marcou. Para sorte do Mazinho, Roberto Brades achou que a bola saiu, rapaz. Achei que o Juninho tinha salvado a pele do Mazinho ali, mas no entendimento do assistente não salvou. Nossa, que difícil. Porque a base da bola pode estar fora, mas... Vamos fazer o ataque do Botafogo. Elkerson. Vai levando o Elkerson. Leandro Amaro. O Elkerson ganhou. Fez o drible. Que jogada do Elkerson que foi travada e a bola vai pela linha de fundo em escanteio. Demorou, Luiz. A jogada era do lado de lá com o Felipe Gabriel, que estava solto. Ficaram 3 do Botafogo contra 2 do Palmeiras. Ele fez um giro, ganhou 2 vezes do Leandro Amaro. E depois foi travado pelo Henrique na hora certa. Foi aí que o Júnior se referia que era... Na primeira jogada, né? Ter tocado, virado essa bola, né? Agora no passe. Ele olhou só para a bola e queria lá mesmo chutar pro gol. Vai lá o Vitor Júnior na cobrança do escanteio. Mais uma vez Antônio Carlos e Fábio Ferreira, os 2 zagueiros do Botafogo. Na primeira trave quem corta é Marcos Assunção. Bola vai sobrar na esquerda. Está jogando o time do Palmeiras. O Mazinho acabou tocando essa bola mais atrás do Barcos, devolve no Mazinho. Mazinho protege do lado esquerdo. Entregou mal pelo meio de presente para o Antônio Carlos. O jogo ofensivo do Palmeiras não flui. O Júnior já destacou a questão do número de jogadores ocupando a zona que resolve a parada, que é a do meio do campo, mas o Ivan Moré lembrou muito bem que os 2 homens que têm talento no meio do campo do Botafogo, machucados, não estão jogando, Valdívia e Daniel Carvalho. Obina no aquecimento. E o Filipão vai mexer já, vai botar Obina. Olha o Obina aí. Estamos com 34 minutos. Vamos à participação dos nossos internautas, que pela internet participam, mandando mensagens, preparando seus vídeos. Qual time tem mais preparo e elenco para disputar 2 competições? O Jonas, de Brusque, lá em Santa Catarina. Obrigado, Jonas, pela sua mensagem. E aí, Júnior? São 2 situações diferentes, né, Luiz? O Palmeiras praticamente já atingiu seu objetivo, que foi conseguir uma vaga para a Libertadores. Ele não joga essa competição de uma forma bem mais tranquila do que o Botafogo. Eu acho que existe um equilíbrio muito grande nas 2 equipes. As 2 equipes têm jogadores importantes, Marco Assunção, o próprio Barcos é um jogador, como o Botafogo tem sido, a companhia. Só que a vantagem do Palmeiras de ter já conseguido atingir esse objetivo, eu acho que ela é muito grande. Globo, a gente se liga em você. Listerine, hálito fresco e limpeza profunda. Toque de cabeça do Fábio Ferreira. Aí o Maurício Ramos. Henrique, de novo no Maurício Ramos. Leandro Amaro, Andrezinho vem na marcação. Levantamento por Mazinho na ponta esquerda. Ele tentou tirar do Lucas. Ele conseguiu até tocar essa bola, né? Mas na sequência o Jadson se apresentou, esperto, domina. Agora ficou cercado, tocou no Antônio Carlos, que deu um chutão, mas a bola saiu. Lateral para o Palmeiras, Juninho tem pressa. Arremessando na esquerda, dominou com a mão o Mazinho. Heber Roberto Lopes viu, marcou, é falta que favorece o time do Botafogo. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser brameiro. A grande família, amanhã, logo depois de Avenida Brasil. E olha, já no show do intervalo tem o gol do Rogério Ceni. O São Paulo vai ganhando do Bahia por 1-0. O jogo tá rolando lá
em Salvador, no estádio de Pituaçu. Aí Jefferson na cobrança da falta. Lembrando que mais cedo o Atlético Goianiense e Figueirense empataram em 1-1, ou seja, 0-0 em Santa Catarina daqui a 2 semanas. Classifica o Figueira. O gol fora de casa é critério de desempate nesta circunstância. Márcio, goleiro, fez o gol do Atlético Goianiense. Loco Abreu fez o gol do Figueirense. E Luiz? Sim, Mauro Júnior. Vocês estavam falando sobre elencos, né? Esta semana o Oswaldo Oliveira lamentou muito a perda do Marcelo Matos por mais um tempo, que vai fazer uma cirurgia por um problema no pubis, né? Não pubis, né? Pubis. E o Lucas Zen, infelizmente, também rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, vai passar por cirurgia também, 2 desfalques. Vitor Júnior por Márcio Azevedo. Márcio fez o cruzamento, Elkeson subiu para fazer o corte, Maurício Ramos tirando dali. Globo, a gente se liga em você. Juninho na cobrança do lateral e, portanto, Filipão mexe no time do Palmeiras. Entra o Obina para a saída do Mazinho, Júnior. Ele, na teoria, Luiz, ele pensou uma coisa, só que na prática não funcionou. Então ele vai ter agora 2 centroavantes, né? Barcos e Obina, em cima dos 2 zagueiros do Botafogo, com o Maicon Leite voltando pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras aqui com o Lucas. Com isso, o Botafogo vai ter que ter um jogador ali, porque não vai ter sobra com os 2 atacantes enfiados ali. Aí o Andrezinho, Felipe Gabriel, tentou a devolução para o André, a bola bateu no Henrique. Sobrou mais à direita ali com o Leandro Amaro, já está marcando a falta sobre o Obina, aos 29 anos. Olha o Sidorf. Mais uma vez ao celular, conversando com as pessoas, batendo um papo. E o Mauro Júnior destacava no começo da transmissão, né? A questão do Sidorf estar presente e tal. O Botafogo está num regime de concentração. O Botafogo segue direto para Goiás, enfrenta sábado o Atlético Goianiense. Então o Sidorf, evidentemente, acompanha a delegação. Faz parte do time, ele como todos os outros que estão no banco de reservas e os não relacionados. Luiz, tem chamado muita atenção a forma como ele tem o seu comportamento dentro do time do Botafogo. Mesmo quando a bola não está com ele está sempre participando, orientando os companheiros. Ali o Lucas subindo, ele e o Obina. Renato, virou mal o Renato. Recupera o time do Palmeiras. Arthur tocou mais atrás para o João Vitor. Aí Juninho tentou para o Barcos. Fábio Ferreira fez bem o corte. Sofreu a falta. Falta do Henrique. Disparou, marcou falta. Felipe Gabriel tem pressa. Aí o Elkeson, a para de cabeça mais atrás para o Vitor Júnior. Marcos Assunção consegue antecipação, mas Márcio Azevedo. Está numa fase esplendorosa o Márcio Azevedo. De vaiado a aplaudido em 6 meses. Futebol dá tanta volta, né? Aí o Renato. Vitor Júnior. Passe errado, Marcos Assunção. Vai lá o Obina. Bola sobra mais atrás ali com o Renato. Aí Jadson. Vitor Júnior. Fábio Ferreira. Lucas. Adiantou muito o Lucas. Lateral para o Botafogo. É esse tipo de troca de passe que nós vimos, né? O Botafogo, o Oswaldo tem conseguido repetir o time. E se acentua nessa forma do time virar o jogo de um lado para o outro. Parece que está tudo programado e está mesmo, né? É a movimentação, né, Luiz? É uma movimentação já programada, entendeu? Essa última falta cometida pelo Henrique foi a 6ª falta do Henrique no jogo, em 14 faltas feitas pelo Palmeiras. É que o Júnior disse no começo, né? O Henrique pode ser um bom volante, mas precisa tirar um pouco o pé, principalmente nessa jogada mais à frente. Quando ele está na frente da defesa, até porque o perigo seria muito maior contra o time dele, né? Não faz tantas faltas. Ele para a jogada, Luiz, para poder dar tempo de voltar para se reorganizar. Andrezinho, boa bola pro Lucas, saiu na cara do gol, bateu cruzado, errou. Não conseguiu uma coisa nem outra o Lucas. A bola do Andrezinho, muito boa. Lucas mandou quase que um bate-pronto ali. Agora eu fiquei na dúvida se ele chutou ou se ele tentou cruzar, porque o Elkeson estava sozinho ali na marca do pênalti. É, porque por um cruzamento em teste seria muito forte, né? Mas a direção da bola, sei lá, viu, Júnior? Se você não decifrou,
Eu não vou decifrar a vida inteira, Maestro Júnior. Tá aí o Andrezinho, tocando essa bola pro Jadson. Já tem show do intervalo, tem os outros gols da Copa Sul-Americana. Vai jogando o time do Palmeiras, tá ali o Barcos. Tentou pro Obina. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui a cobertura vai onde você for. Veja lá o Marcos Assunção tirando o orvalho da bola. Aos 42 minutos ele vai para bater fazer a cobrança dessa falta. Normalmente aquela bola que quica na frente do goleiro, na altura da linha da pequena área. Tem muito recurso na bola parada o Marcos Assunção. Aos 36 anos, tem sido o comandante desse time do Palmeiras. Vai o Assunção para a bola. Foi só eu falar que o Assunção exagerou na dose. Mas o crédito dele é muito grande, né, Luiz? Nossa, é um dos maiores pode fazedores de gol de falta do mundo, é mesmo. Assistência direto, para ele não tem posição, né? Ele tem uma batida curta, longa, é uma precisão realmente muito grande. Aliás, o Palmeiras tem uma curiosidade nessa Copa Sul-Americana. A camisa número 12 voltou a ser utilizada, né? A 12 do São Marcos. Mas o Palmeiras nunca disse que aposentou a camisa, mas ela normalmente não vinha sendo utilizada desde que o Marcos anunciou a aposentadoria. Elkson acabou desarmado. Vai brigar pela posse de bola. Tá aí o Henrique. Tá jogando com o João Vitor. Protege ali do lado direito. É o Arthur. Fez a tabela. Recebeu o Arthur na volta. Vai levando. Tá no chão. E o Weber Roberto Lopes vai marcar. Jogadores do Botafogo se desesperam, né? Porque é aquela jogada que o cartão amarelo para o Renato. Talvez pela reclamação, inclusive. O jogador fica esperando a falta. E o Arnaldo César Coelho vai contar pra gente como é que ele viu isso tudo aí. Eu vi o seguinte, que não houve falta. O zagueiro, o número 2, ele larga a bola. Olha só, ele larga a bola e vai no corpo do Renato e se joga. É que aqui no Brasil os caras marcam falta, bota amarelo. Agora bota isso no jogo na Europa, não vai dar falta, vai dar cartão até para o jogador que cava essa jogada. Ele procura o adversário, é só olhar a bola, ele não vai nem tocar na bola, ele vai, procura o corpo do adversário e se joga. E o jogador, o Renato, toma o cartão amarelo. Eu achei que foi pela reclamação, você achou? Não sei se foi reclamação, eu sei que foi uma injustiça, né? Marcar esse tipo de falta. Mais um minuto. Faltas cometidas pelo Palmeiras, 12 pelo Botafogo, portanto teremos apenas mais um minuto. E agora o Marcos Assunção, torcida do Palmeiras, sabe, tem essa sintonia com o Marcos Assunção, conhece muito do poder de fogo de Marcos Assunção. Agora já é uma falta para uma cobrança talvez até direta do Assunção. Talvez? Não, isso vai direto. Goleiro Jefferson no meio do gol. É um bom duelo esse. Assunção e Jefferson. Partiu Marcos Assunção. Jogou sobre o gol. Não está calibrado o pé do Assunção hoje. Quer dizer, hoje não, até agora, melhor dizer assim. Em relação ao Assunção, é melhor sempre dizer assim, viu, Júnior? É que nem aquele centroavante que faz muito gol que tá jogando mal. Sabe como é que é? Quando ela sobra, ele bota pra dentro e arrebenta com o comentarista e o narrador, né? Tem uma coisa, o Botafogo já... Talvez, não vou dizer que seja uma jogada do Palmeiras, mas como disse o Arnaldo, os jogadores naquela zona do campo ali, se tiver qualquer toquezinho, eles se jogam porque tem uma arma que é uma arma mortal, que é exatamente o Marcos Assunção. Weber Roberto Lopes apita, fim de papo, termina o primeiro tempo pela Copa Sul-Americana na Arena Barueri, na Grande São Paulo. Barueri está mais ou menos 22, 23 quilômetros do estádio, né? Da cidade de São Paulo. E aqui nós estamos acompanhando esse 0-0 entre Palmeiras, que vive um bom momento com a camisa 6 do Botafogo, lateral esquerdo. O time do Botafogo está mantido pelo técnico Oswaldo de Oliveira. E o Weber Roberto Lopes vai autorizar o reinício de jogo. O Weber Roberto Lopes fala alguma coisa ali com o Vitor Júnior. O Vitor estava com o pé sobre a linha. Não sei se foi. Não é isso não. Não? É chuteiro? O que é? O assistente daqui falou da caneleira dele. Autoriza Weber Roberto Lopes. Bola rolando, está valendo o segundo tempo. Aqui na Arena Barueri de Palmeiras e Botafogo pela Copa Sul-Americana, 0-0. Fernandinho que acabou de entrar já tocando para o Marcos Assunção. Aí Barcos. Se manda Juninho do lado esquerdo.
Juninho tentou pro Fernandinho. Devolução pro Barcos. Foi pra área. Fez o corte. Caiu o Barcos. Obina brigou pela bola. Fábio Ferreira saiu jogando. Tocou pro Antônio Carlos. Buscava o Vitor Júnior, mas Marcos Assunção intercepta bem. Trabalha com o Henrique. Adiantou pro Fernandinho. Juninho. Aí este é Marcos Assunção. Vira o jogo buscando na direita o Arthur, que agora é titular da lateral. Barcos tentou pro Obina. O Cicinho, que vinha jogando como titular, foi negociado e o Arthur agora é o titular da posição da lateral direita do Palmeiras. Vai o Henrique. De novo no Arthur. Pé direito, levantamento. Olha o Marcos. Dominou. Limpou. Bateu. Gol! Fez o levantamento, o Marcos subiu com categoria, dominou no peito e bateu no ângulo superior esquerdo do Jefferson, do Arthur pro Pirata e pro fundo da rede do Botafogo. Gol com a marca do Marcos e com a marca do Pirata, tapando ali o olho esquerdo. 1 pro Palmeiras, 0 pro Botafogo. O time voltou mexido, foi pro ataque e mudou tudo, faz 1-0, Júnior. Ele fez um bonito gol, Luiz. Um gol de quem sabe jogar naquela zona. O passe do Arthur, não vou dizer o cruzamento, foi um passe que o Arthur deu. A forma como ele bateu na bola, você vê que ela viaja alta, não é um cruzamento. E o Barcos sentiu que o Lucas não ia chegar. Então o que ele faz? Ele já se posiciona para dominar essa bola, para poder finalizar. Até mesmo o Lucas tentando segurar ele. Mesmo assim ele resistiu e fez um bonito gol. Obina. De novo no Arthur. Foi desarmado pelo Felipe Gabriel. O Jadson errou o passe para o Andrezinho. Henrique recua lá para o goleiro Bruno. E logo depois do futebol, as emoções de Gabriela. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. Cristiane Pelágio, William Vac, dentro do Jornal da Globo. Fernanda Gentil apresenta o placar da rodada. Aí o Márcio Azevedo. Arthur toca de cabeça. Bola espirrada, fica com o Márcio Azevedo. Passe errado, Henrique. De novo no Márcio Azevedo. Felipe Gabriel fez o giro, sofreu a falta do Arthur. Weber Roberto Lopes está marcando a falta que favorece o time do Botafogo. Ô Luiz. Comecinho de segundo tempo aqui em Barueri. Diga, Ivan. Esse gol do Barcos, o torcedor do Palmeiras que acertou o Altemir Hausmann não viu, viu? Sabe por quê? Porque ele foi convidado a se retirar pela polícia ainda no primeiro tempo. Aquele que arremessou a bola, Ivan? Exatamente. Aquele que foi certeiro. Na verdade, ele foi convidado a se retirar, né? Gentilmente pela polícia. Não viu o gol, não. É, você que está chegando agora, no comecinho do jogo, o torcedor arremessou uma bola que foi diretamente na cabeça do Bandeirinha e foi retirado do estádio pela polícia. Lucas sai jogando o Palmeiras. Obina trabalhou com o Juninho. Barcos pediu. O Barcos até apontou lá pro lado esquerdo. Né? Se ele tivesse dado o passe no segundo toque dele, o Barcos teria entrado numa posição legal, né, Arnaldo? E quando deu, já estava impedido. Tinha que ter dado antes, né? Tá aí o Barcos. Tocou de calcanhar buscando o Fernandinho. Aí vai chegando o Lucas. Felipe Gabriel. De primeira pro Vitor Júnior. Aí Renato. Adianta pro Felipe Gabriel. Tirou a Assunção da jogada. Trouxe pelo meio o Felipe Gabriel. Tem o Márcio Azevedo na ponta esquerda. Trabalhou com o Andrezinho. Andrezinho adianta pro Márcio Azevedo. Márcio Azevedo vai para cima da marcação. Fez o cruzamento. Vitor Júnior subiu para fazer o corte. O Marcos Assunção. Bola ficou na direita. Recebe o Lucas. E tome cruzamento. Agora quem subiu foi o Maurício Ramos para tirar essa bola de lá. E aí o Obina. Obina que volta mais em relação ao Barcos, né? O Barcos está enfiado lá de centroavante. E o Obina vai trombando, brigando. Uma dedicação, Obina. Por isso que vira ídolo mesmo, né? Aí o Andrezinho. Obina depois que saiu do Flamengo, né? Saiu do Flamengo e veio para o Palmeiras. Aí teve no Atlético Mineiro, teve na China. Felipe Gabriel foi desarmado. Aí o Arthur tentou botar essa bola no vazio, botou força demais.
Lateral que favorece o time do Botafogo. Palmeiras vai vencendo por 1-0. Gol do Pirata, gol do Barcos. Você, torcedor do Palmeiras, que por um motivo ou por outro não viu ainda. E você que já curtiu, vai curtir de novo, porque é um gol muito bonito. Já já a gente mostra novamente o gol do jogo para você. Vitor Júnior. Maurício Ramos dá um chutão lá pro ataque. Antônio Carlos e Obina. Aí o Lucas. Jadson. Marcado pelo Assunção, gira bem. Entrega para o Fábio Ferreira. Na esquerda, Márcio Azevedo. Próximo fim de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o jogo Flamengo e Atlético Mineiro foi adiado. O Andrezinho recebe ali pela esquerda. Cruzamento para a defesa do Bruno. O Engenhão é o estádio mais utilizado hoje em jogos da primeira divisão do futebol brasileiro. São 3 times cariocas que mandam os seus jogos no Engenhão. O Botafogo pediu para o estádio do gramado ser poupado. O Botafogo vai fazer algumas ações para melhorar o estado do gramado, que está realmente sentido, machucado, né, digamos assim. E com isso o jogo foi adiado. Ainda não temos a data e o local. A CBF havia sugerido o dia 22. Inclusive tem jogos da Sul-Americana, mas o Flamengo não concordou muito com essa data, que ficaria entre 2 clássicos locais. Então teremos aí o Atlético, por enquanto, líder do Brasileirão com o jogo a menos. No mais, rodada completa do Brasileirão no fim de semana. Palmeiras no sábado recebe o Internacional. No sábado o Botafogo vai a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. Domingo tem Vasco e Corinthians, Coritiba e Fluminense. E aqui vem o Palmeiras. Juninho no fundo tentou o cruzamento, foi desarmado pelo Jadson. Mas foi um tal da bola bater num, bater no outro. O torcedor do Palmeiras leva as mãos na cabeça porque o juiz marcou. Tiro de meta favorecendo o Botafogo. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto. Vitor Júnior. Passe errado, chega Maurício Ramos. Juninho. Aí o Henrique. Protege o Henrique. Leva bem a marcação do Vitor Júnior. Usa bem o corpo. Toca no Barcos. Devolução no Henrique. Rolou pro Obina. Vai no fundo, Obina faz o cruzamento buscando o Barcos. Subiu para tirar de lá o Jadson. Está jogando com o Márcio Azevedo. Arthur desvia, a bola sai, lateral que favorece o time do Botafogo. A grande família, amanhã, logo depois de Avenida Brasil. Aí o Leandro Amaro, Arthur. Tentou essa bola pro Obina. Cortou o Fábio Ferreira. Juninho. Henrique. Vitor Júnior recupera pro Botafogo. É o comecinho do segundo tempo. O jogo recomeçou e já tivemos o gol do Barco. Já já a gente vai mostrar de novo o gol para você. Aí o Lucas. Que isso, Lucas? Fábio Ferreira volta lá atrás e recomeça para o time do Botafogo. Antônio Carlos. Está jogando na direita com o Lucas. Andrezinho, de novo no Antônio Carlos. O Botafogo segue valorizando a posse de bola. O Botafogo chegou a ter 60% da posse de bola no jogo. Caiu um pouquinho, está com 58-42. Mas o Palmeiras aqui aproveitou a melhor oportunidade que teve em 2 finalizações. Uma foi para a rede. Bola para o Andrezinho, velocidade. Vai no fundo o Andrezinho. Arrumou o escanteio que favorece o time do Botafogo. Também nos escanteios o Botafogo leva vantagem nos números. Você vê aí o Flávio Teixeira Murtosa, auxiliar do Filipão, que em protesto à escalação do Roberto Braatz, não está no banco. Está numa cabine de televisão aqui do nosso lado. Murtosa gritando com o time. E o Botafogo tem a cobrança do escanteio. Vai lá o Andrezinho. Antônio Carlos e Fábio Ferreira, os grandalhões zagueiros do Botafogo, se movimentam. O Elkerson também. Levantamento. Antônio Carlos não conseguiu tocar. A bola vai sair do outro lado em escanteio. O Renato foi esperto, foi lá, fez a proteção. E já vai se preparar lá para fazer a cobrança do escanteio. Maurício Ramos e Henrique. E o Barcos discutindo muito ali. O Barcos também é muito alto, né? O Barcos tem quase 1,90 m, tem 1,89 m. Ele fica normalmente ali na primeira trave, na direção da primeira trave. Veja lá, quase à frente do goleiro Bruno. Vitor Júnior. Marcos Assunção tirando. Lateral que favorece o Botafogo. Os times voltam a se enfrentar
no dia 23, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Elkson usou ali o braço, mas o Palmeiras ficou com a bola. De qualquer forma, o Weber Roberto Lopes parou o jogo, mas aí não é bom dar vantagem, Arnaldo César Coelho? Ainda mais que a vantagem era muito clara. Mas não deu. Aliás, Palmeiras e Botafogo tem uma coincidência na tabela do Brasileiro, né? Quarta-feira que vem os times se enfrentam no Rio de Janeiro. Aí jogo do Campeonato Brasileiro. Chutão do Bruno Lapotac. Chegando o Barcos. Antônio Carlos cortou, bola no Jadson. Lucas, Fernandinho desvia, tá aí o Fernandinho. Deu uma melhorada aquele lado esquerdo do Palmeiras, né? O Juninho com o Fernandinho se entrosaram bem. E o Fernandinho, ele volta, tá aí ele trabalhando essa bola, é o Juninho. Porque um fica aberto e eles fazem essa troca, Luiz, né? Que ela tá saindo, pelo menos até agora, correto. Tem sempre um homem sobrando livre, né, nas jogadas por aquele lado. E a gente vê que tem sempre o Barcos ou o Bina, é quase uma triangulação com os dois lá. Funcionou mesmo, né, Júnior? O Barcos, principalmente, que é grande, tem perna grande, você vê que os zagueiros não estão conseguindo. Ele faz sempre esse toque de primeira e daí tá saindo a jogada pro homem que tá entrando livre. E a falta para o Marcos Assunção fazer a cobrança. Sempre uma bola perigosa para o Palmeiras. Você vê a preocupação aí do Jefferson. Palmeiras e Botafogo, que tiveram bons momentos na década de 90 nas competições internacionais. Palmeiras, inclusive, conquistando o América em 99, na expectativa da conquista de um título internacional. Vai lá o Marcos Assunção na cobrança. E vem essa bola que é um perigo. O Elkerson tira dali. Lateral que favorece o Palmeiras lá pela esquerda. O Palmeiras foi campeão da Copa Mercosul em 98 e da Libertadores em 99. E o Botafogo ganhou a Copa Comembol em 93. Uma decisão no Maracanã contra o Peñarol. E depois, em 95, conquistou o título brasileiro. Foram os dois últimos títulos não em nível local, sem contar o campeonato estadual, né, que o Botafogo conquistou. E o Palmeiras havia conquistado a Copa dos Campeões em 2000, né, e voltou a conquistar um título agora, 12 anos depois, a Copa do Brasil. Dois gigantes aí do futebol brasileiro. Você vê o Fábio Ferreira ali na expectativa do posicionamento. E bola parada para o Palmeiras, é bola para Marcos Assunção. Henrique, Obina, Barcos, Maurício Ramos. Levantamento do Assunção. Andrezinho tirou. João Vitor. Jefferson, a bola passou e foi pela linha de fundo. Que isso, rapaz, mas que coisa. O Jefferson, eu tive a impressão que ele, inclusive, eu posso estar enganado, ele pode ter só acompanhado e ter feito uma precaução. Foi isso mesmo que aconteceu, porque quando ele levanta o braço, dá um susto, dá a impressão que a bola vai cair dentro do gol. Ele dá uma levantada no braço direito, mas ele foi mesmo para cercar ali o canto, para evitar qualquer surpresa. Isso aí, Luiz, isso aí, ele estava na jogada. E olha, a temporada de doações do Criança Esperança já está liberada para você participar dessa campanha que há tantos e tantos anos, há 27 anos, faz tanto sucesso no Brasil. R$ 7,00, 0500 2012 007, 0500 2012 020 para doar R$20 e com final 040 para doar R$40. O Criança Esperança apoia em todo o país projetos sociais que promovem o atendimento às crianças portadoras do vírus da AIDS e suas famílias. Para outros valores, criançaesperança.com.br. Participe mais uma vez do Criança Esperança. Luiz, Rafael Marques já no Botafogo, tá? Já confirmo quem sai. O atacante Rafael Marques, às vezes o Oswaldo pode tirar um dos três meias, né? Recua o Elkerson aí e bota o Rafael Marques mais enfiado. Vamos ver qual vai ser a opção deles. Vai tirar mesmo só o Elkerson e troca talvez, só? Eu acho que talvez saia até o Vitor Júnior, que não está fazendo, né? Não está tendo o mesmo rendimento. Ou o Felipe Gabriel, um dos dois, Luiz. É o Felipe Júnior. Porque o que acontece? As jogadas estão saindo pelas laterais e não tem um homem de área para poder brigar, né, com os homens do Botafogo. Tem só o Elkerson dentro da área. Além do Rafael ser um jogador que vai muito bem de cabeça. O Rafael Marques estava no Japão recentemente, teve alguns anos fora do Brasil. E o Oswaldo de Oliveira que indicou a contratação desse rapaz que você está vendo aí com a camisa número 20. Chegando para
compor aí o elenco do Botafogo. O Tênis foi ali conversar com ele, o preparador de goleiros do Botafogo. Portanto, sai Felipe Gabriel para a entrada do Rafael Marques com a número 20 no Botafogo. O Elkerson, então, faz o papel de jogar, fazendo parte da linha de 3 meias ali do Botafogo, né? O Elkerson já jogou dos 2 lados. Vamos ver como é que vai ser. Normalmente mais do lado esquerdo, né? E, curiosamente, quando ele chegou ao Botafogo, jogava bem centralizado e chutava muito pro gol, né, Luiz? Fez muitos gols assim, inclusive. Aí o Rafael tocando de cabeça. Ou então vai botar o Rafael na função do Felipe mesmo. Vamos ver como é que vai ser na prática. 16 minutos de bola rolando no segundo tempo. Andrezinho perdeu pro Obina. Só que é pro outro lado, Obina. Leandro Amaro dá um chutão. Vai lá brigar o Obina. Fábio Ferreira tira. Bola passa pelo Fábio Ferreira. Sofreu falta do Obina, o Flávio Ferreira. Torcedora do Palmeiras. Meio preocupada. Mas de qualquer forma, curtindo o jogo aqui na Arena de Barueri, que é um estádio muito confortável. Capacidade para 25 mil pessoas. Fica pertinho do campo, né? Você vê o jogo bem de pertinho. Está jogando o Botafogo com o Jadson. Elkerson passa na direita. Jadson tentou para o Andrezinho. Saiu o Bruno para ficar com ela. Olha, o Palmeiras vai vencendo o jogo por 1-0. O gol foi marcado pelo Barcos. Assim que essa bola sair numa linha de fundo, eu vou mostrar de novo o gol para você. Você que está chegando agora, você que já viu. Você torcedor do Palmeiras que já curtiu o bonito gol do Pirata. Gol que vai dando a vitória ao Palmeiras. No outro jogo, o Rogério Ceni fez de falta. São Paulo vai vencendo o Bahia lá em Salvador por 1-0. E mais cedo o Atlético Goianiense e Figueirense empataram em 1-1. O Arthur recuou essa bola. De repente o toque saiu fraquinho. O Vitor Júnior pressionou. Fernandinho. João Vitor. Marcos Assunção. Tentou levantar para o Obina, aqui bolão. Obina, cruzamento para o Barcos. Dessa vez o Barcos não fez. Bolão do Marcos Assunção para o Obina. Aí o Obina ocupando o lado do campo, cruzamento para o Barcos, ele desviou, a bola foi pela linha de fundo. Mais uma vez, a bola do Obina, ele ficou torcendo e se lamentando. Andrezinho. Volta lá o Obina. O Obina briga o jogo inteiro. Ele tem, Luiz, isso daí não falta nunca para ele, né? Que é esse espírito de luta, de entrega, né? Fernandinho. Juninho. Aí o Henrique. 18 minutos de bola rolando, estamos no segundo tempo. Recebe o Arthur na direita. Tentou o cruzamento, foi travado na hora certinha pelo Rafael Marques. A princípio está jogando na função do Felipe Gabriel mesmo. Mas aí você tira, né? A qualidade dele de jogar perto do gol adversário. Obrigar o Rafael a correr atrás de lateral é meio complicado para ele, até como suas características, né? Tá lá o Rafael gritando com os companheiros de defesa do Botafogo. Escanteio para o Palmeiras. Marcos Assunção vai lá para fazer a cobrança. Leandro Amaro, Maurício Ramos, levantamento na primeira trave. Chegou atrapalhando ali na jogada o Antônio Carlos. Bola vai sobrar de novo com o Assunção. Na direita o Marcos Assunção. Elkerson chega, rouba a bola do Assunção. Aí deu um chutão lá pro ataque, Vitor Júnior. Chegou o Arthur, mas a bola caiu com o Andrezinho. Mas Henrique rouba do Andrezinho. Toca pro João Vitor. João Vitor levantou pro Barcos. Dominou o Barcos. Obina saiu na direita. O Barcos bateu bonito. Gol! Segundo! Bola do Arthur para ele, dominou! O Obina levou um pouco da marcação, ele trouxe para o pé esquerdo. Olha o domínio. Vai trocar do direito para o esquerdo.
e com enorme visão e categoria para fazer o segundo e levantar a imensa torcida do Palmeiras no Brasil inteiro. É o segundo do Pirata. Hernan Barcos. 2 dele, Palmeiras 2-0. E olha, 2-0 num clássico de mandante, numa competição que gol fora de casa é critério de desempate, é um placar sensacional, Júnior. Ainda mais um time que sabe jogar no contra-ataque. Luiz, o detalhe da jogada foi que o Botafogo tinha a bola do contra-ataque para sair, quem roubou foi o Henrique. E o Arthur fez o mesmo lançamento do primeiro gol para o Barcos. Se prepara o Andrezinho na cobrança do escanteio. Levantou, Fábio Ferreira não alcança. Márcio Azevedo na sobra, bateu pro gol, jogou sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Fanta Maracujá. Chegou o sabor que você escolheu. Aí mexeu o Palmeiras, não é isso, Ivan? O Marcos Assunção pediu para sair, ele está voltando de lesão, falou que não dava mais, conversou com o Flávio Murtosa. Está indo para o jogo o Márcio Araújo com a camisa 8. Portanto, sai o Assunção, muito aplaudido pela torcida. Depois da adição da Copa do Brasil, ele teve uma contusão, uma tendinite. E foi realmente um dos mais importantes jogadores do Palmeiras na conquista da Copa do Brasil. E tem bolinha anunciando que a rede balança. Ademilson tem sido o substituto do Lucas. São Paulo vai vencendo o Bahia agora por 2-0. Se 2-0 de mandante já é muito legal, de visitante então. Márcio Azevedo lá na esquerda buscando o Rafael Marques. Não domina. Lateral que favorece o time do Palmeiras. Vai sair jogando aí o Bruno. Próxima sexta, logo depois do programa do jogo, o Corujão do Esporte recebendo o ator Paulo Betti e o ex-goleiro Zete. São os convidados do Marcelo Correge no Corujão do Esporte. Vai o Lucas. Adiantando essa bola para o Vitor Júnior. Vitor Júnior. Antecipação. Arthur, cheio de confiança. Roubou, vai levando o Palmeiras. Foi desarmado pelo Jadson, foi na bola o Jadson. Aí Renato. Vitor Júnior. Jadson. Lucas. Recebe ali pela direita o Lucas. Se movimenta o Elkerson do lado direito. O Lucas caiu, saiu com bola e tudo pela linha de lado. O torcedor do Botafogo tá ali. Parece não acreditar muito naquilo que está vendo. Tem sido mais ou menos uma tônica do Botafogo nos últimos anos, né? Às vezes são times que têm o domínio do jogo, têm a posse de bola. Mas está difícil de pintar um título de nível nacional ou internacional na vida do Botafogo. Tá aí o Henrique. Tentou levantamento para o Barcos. Ele se esforça, a bola vai e sai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Jefferson. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude. Crédito só se for consciente. Vai subindo lá o Elkerson. Renato, para de cabeça para o Rafael Marques. Elkerson. Rafael Marques, de novo no Elkerson. Tentou a devolução para o Rafael. Limpou, levou para o pé direito, bateu, espalma Bruno. Voltou no Vitor Júnior. Segue a pressão do time do Botafogo. Vitor Júnior levantou. Juninho deu um toque de cabeça. Quando ele percebeu que a bola talvez não saísse pela linha de fundo, ele se esforçou e evitou o escanteio. Lateral já cobrado. Bola tocada na direita para o Lucas. Elkerson. Tentou para o Rafael Marques. Foi bem o Henrique. Fábio Ferreira. De cabeça para o Vitor Júnior.
Subiu o João Vitor, cortou. Recupera para o time do Botafogo. O Renato pensou muito, perdeu. Fernandinho sai jogando para o time do Palmeiras. A bola escapa do controle dele. Sobra com o Antônio Carlos. Aí o Fábio Ferreira. Na esquerda, Márcio Azevedo. Se movimenta o Andrezinho. Márcio tentou fazer o corte, ganhou do João Vitor. Levou bem, deu no Elkerson. Devolução não foi legal, não saiu fraco. O corte, Henrique se apresenta e dá um chutão pela linha de lado. Vai lá o Andrezinho na cobrança do lateral. Márcio Azevedo. De novo o Henrique. Vai lá o Vitor Júnior. Andrezinho está no chão, o juiz entendeu que foi falta. Falta em cima do Andrezinho. Essas imagens assim mais próximas, a gente percebe como o campo está orvalhado, né? Você vê o Arthur ali ficando na barreira. Participou dos 2 gols do Barcos, o Arthur, com bons passes. E o Andrezinho vai na cobrança. Já está autorizado o Andrezinho para a cobrança da falta. Partiu o Andrezinho, foi lá o Bruno. Soberano Bruno, sai jogando, buscando o Fernandinho. Lucas conseguiu tocar de cabeça nessa bola. Do lado esquerdo quem recebe é o Jadson. E já passamos de 26 para 27 minutos do segundo tempo. 2 gols do Barcos, 2-0 para o Palmeiras. Vitor Júnior. Foi lá o Bruno. Tranquilo para fazer a defesa. Oswaldo de Oliveira abre os braços. Ele quer que o time toque a bola, né, Luiz? Esse lançamento não caiu bem, não. Arthur. Fernandinho. João Vitor. Vitor Júnior. Bola não saiu. E na sequência, o toque do Fernandinho. O lateral favorecendo o time do Botafogo. Globo, a gente se liga em você. Listerine, hálito fresco e limpeza profunda. Roubada de bola do Juninho. Se manda do lado esquerdo. Ali o Lucas da marcação. O toque foi do Lucas. Lateral é do Palmeiras, que vai vencendo com 2 gols do Barcos. Fernandinho. Lucas sai jogando com o Rafael Marques. Lateral para o time do Botafogo. Olha, o São Paulo chegou ao 2º gol lá na Bahia. A gente tem também o lance do Bruno, da defesa do goleiro Bruno. Sim que a bola... Vamos ver o lance da defesa do Bruno? Olha só, Rafael Marques, tabelinha com o Elkerson. Ele saiu na cara do gol, o Rafael Marques. E aí sentou a bomba. Foi de novo em cima do Bruno, mas ele estava ligadaço. Vale o que eu disse pro Vitor Júnior, né? No primeiro tempo. Era muito mais precisão do que potência. O desespero da torcedora do Botafogo. Palmeiras vai conquistando uma vantagem significativa. Vencendo como mandante por 2-0. Só como exemplo, né? Faz um gol lá no Engenhão daqui a 15 dias. O Botafogo teria que vencer por 4-1. Da mesma forma, Luiz, se o Botafogo fizer um gol aqui, né, ele joga por um resultado de 1-0 em casa. Né? Lateral para o Palmeiras na direita. Já passamos de 29 minutos de bola rolando. É a Copa Sul-Americana para você. Começando a Copa Sul-Americana na sua 11ª edição. Campeão da Sul-Americana, além de disputar a Libertadores do ano seguinte, tem também a Recopa no ano seguinte, né? Que será para o campeão da Libertadores contra o Corinthians em 2 jogos. É campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Tem também um torneio no Japão. São as compensações técnicas para o campeão da Copa Sul-Americana. Leandro Amaro. Aí o Márcio Araújo. Leandro Amaro vira o jogo na direita para o Arthur. O Vitor Júnior conseguiu resvalar de cabeça. Márcio Azevedo. Errou o passe o Márcio Azevedo. Maurício Ramos, chutão agora buscando o Obina. Barcos. Bratz está marcando impedimento. O Obina está recebendo. Ou falta. Tá aí a marcação do Bratz.
Quando aponta com a bandeira... Marcou impedimento, quando no meio assim, é porque foi no meio do campo o impedimento. Agora, é o tipo de impedimento difícil. Rafael Marques para o Elkerson. Márcio Azevedo passa na esquerda. Elkerson caiu. E o Heber Roberto Lopes marcou a falta. Sobre o Elkerson. O Márcio Araújo fez algumas ponderações ali, mas o Marcos Assunção está lá, sentado à frente do banco, fazendo um gelinho no joelho direito ali. Exatamente no joelho direito, que ele teve uma tendinite que o afastou dos campos por esse período pós-Copa do Brasil. Elkerson vai para a cobrança. O Obina vai sendo o homem base, ele e o Márcio Araújo na barreira, que o Bruno vai gritando para se posicionar corretamente. É na intermediária, mas o Elkerson é um bom chutador. Já está autorizado o Elkerson. Partiu camisa 9, tentou direto. Vamos ver o gol do São Paulo lá na Bahia. Segundo gol do São Paulo. São Paulo vai vencendo por 2-0. Cortez levou um pouco de sorte, limpou a jogada, bateu na trave e o Ademilson na sobra empurrou para a rede para fazer 2 para o São Paulo, 0 para o Bahia. O Grêmio ontem ganhou do Coritiba por 1-0. Atlético Goianiense e Figueirense empataram em 1-1. São os 8 times brasileiros envolvidos na Copa Sul-Americana. Confrontos nesta segunda fase com os times do mesmo país. E aí já na próxima fase, com 4 brasileiros, nós temos as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Elkerson. Muita vontade, muita briga, mas a bola fica com o Palmeiras. Obina. Olha o Obina, mesmo caído. Se mata. Fábio Ferreira sai jogando. Olhou para um lado, olhou para o outro, acabou sendo empurrado. Maurício Ramos foi lá, fez a falta. Tem pressa o Fábio Ferreira. Olha para um lado, olha para o outro. Não teve opção. Baixa a cabeça e vai saindo dali o Fábio Ferreira. Aí o Andrezinho. De novo no Fábio Ferreira. 2-0 para o Palmeiras, 2 gols do Barcos. Fábio Ferreira tocando essa bola para o Vitor Júnior. Márcio Araújo encostou na marcação. Ele toca no Andrezinho. Márcio Azevedo recebe na esquerda. Vai para cima da marcação do Arthur. Márcio Azevedo tentou, era o João Vitor, tentou botar na frente. Heber Roberto Lopes está marcando apenas o tiro de meta. Quer rever os gols do jogo? O jogo até aqui. Palmeiras 2-0, 2 gols do Pirata. No primeiro, Arthur fez o cruzamento. Olha o estilo. O Lucas saltou, não achou nada. Dominou, limpou o lance e aí caprichou para estufar a rede e sair para o abraço. De novo, Arthur. O estilo. Ó, o Obina vai passar aqui do lado direito. Tira o Fábio Ferreira, ele leva para a esquerda, escolhe. Que categoria do Barcos. 2-0, decisivo Hernan Barcos. Lateral que favorece o time do Botafogo. O Barcos teve um problema de saúde, né, na reta final da Copa do Brasil, acabou não jogando. O Palmeiras mesmo assim conquistou o título. Os jogos contra o Grêmio e contra o Coritiba. O segundo contra o Grêmio aqui na Arena Barueri. E os 2 jogos contra o Coritiba. O segundo jogo nem foi um jogo tão tenso quanto se esperava, né? O Palmeiras conseguiu controlar, mas o jogo aqui, o Coritiba, eu reclamo inclusive até hoje da arbitragem e tal, mas foi um jogo muito disputado. Botafogo com a bola em profundidade lá para o Vitor Júnior ou para o Rafael Marques. Saiu o Bruno para fazer a defesa. Engraçado, Luiz. O Botafogo, que o primeiro tempo jogou na base do toque de bola, né? Foi muito melhor. Agora tá querendo fazer essas ligações diretas que não estão dando certo. Fernandinho. Cruzamento para o Obina. Fábio Ferreira tirou. Lucas dá um chutão lá para o ataque. Ó. De novo ligação direta. Agora deu certo que o Rafael Marques conseguiu tocar essa bola, mas... Nessa situação não foi nem uma ligação direta, né? Foi para se desvencilhar do problema que estava ali na defesa. Mas na outra, que estava sozinho, né? Lançamento do Vitor Júnior, agora anteriormente a mesma jogada, não precisa. Até porque o Palmeiras tem 3 jogadores ali atrás, né? Além dos 2 zagueiros, tem o Henrique, que são grandes. Né? Para você ganhar essa bola não é tão fácil assim, né? A bola tá vindo de frente, facilita para o zagueiro.
Márcio Azevedo. Levantamento. Subiu o Maurício Ramos no primeiro instante com o Antônio Carlos. O zagueiro do Botafogo leva a melhor. Está quase na linha de fundo, mas o Maurício Ramos desarma. E a bola vai saindo, é lateral que favorece o time do Botafogo. Vai lá o Lucas. O Botafogo vai mexer. Já. Vem aí Lima e Lennon. Já eu confirmo quem sai, Luiz. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser brameiro. E daqui a pouco, logo depois do futebol, as emoções de Gabriela. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. Com o placar da rodada, Fernanda Gentil. Olha o Barcos. Ganhou o Barcos. Obina tá livre. Rolou pro Obina. Márcio Azevedo se antecipa, se enrolou. Perdeu pro Barcos. Mas que jogada pífia em toda a sua extensão. Depois o Márcio Azevedo quis dar um bico na bola, olha só. Ele vai sair, Luiz. Mas aí não, aí o toque do Marcos foi bonito. Depois foi uma lambança pra cá, lambança pra lá. O Márcio Azevedo tropeça na bola. Depois vai chegar dando um chutão. Tá saindo aqui, Luiz. Márcio Azevedo tá entrando o Lima, estreia do lateral esquerdo do Lima, Luiz. E tá saindo o Lucas pra entrada do Lennon. Na lateral direita. Portanto, o Lennon entrando na lateral direita. Também uma nova possibilidade aí no time do Botafogo, né? O Lennon time do Criciúma, né? E o Lima entrando na lateral esquerda. Mexendo nas duas laterais o Oswaldo Oliveira. O Lima tem a camisa 25 e o Lennon tem a camisa número 15. 37 minutos. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui a cobertura vai onde você for. Aí o Juninho. Aí o Palmeiras pro ataque. Juninho, Barcos ficou mais atrás. Tocou no argentino. Acabou desarmado, Vitor Júnior. Sai jogando. Com 2 dribles. Velocidade, tá no chão, falta nele. Falta para cartão. Vai ter cartão, né, pro Arthur. Lateral direito do Palmeiras, punido com cartão amarelo. A gente tá revendo a jogada do Arthur, do Vitor Júnior, quando o Arthur vai chegar e vai fazer uma falta realmente. Aliás, perdão, foi o João Vitor que tomou o cartão amarelo, não foi o Arthur. Agora nessa repetição ficou claro ali que é o João Vitor. Vai lá o Vitor Júnior, fez a cobrança da falta. Fábio Ferreira não alcança, nem o Rafael. Bola vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta que favorece o Palmeiras, cuja torcida está feliz da vida, vai vencendo por 2-0. E os internautas que participam das nossas transmissões, com as perguntas, com as mensagens, vamos à participação deste segundo tempo. Júnior, o Sidorf deveria ter ficado no banco neste jogo? Pergunta do Marco Antônio, lá do Rio de Janeiro. A gente tem imagens do Sidorf, ele está numa cabine aqui também pertinho da gente, assistindo ao jogo e acompanhando a derrota do Botafogo. E aí, eu Júnior? acho que ele deveria, Luiz, ter começado, né? Entendeu? Jogaria o primeiro tempo e sairia. Já que ele treinou hoje pela manhã, quer dizer, 45 minutos de um jogo vai equivaler ao treinamento que ele fez, né? Quer dizer, apenas uma opinião, não sei as condições físicas dele. Lembrando que ele jogou 3 jogos, né, em 6 dias, não é fácil. Tem a idade, tem tudo isso, mas... Teve a questão também que a temporada na Europa terminou. Ele saiu de férias e tudo. Ele tá quase na pré-temporada, né, Júnior? É, tudo isso. Eu acho que dava para ele jogar pelo menos o primeiro tempo. Juninho. Levantamento lá na direita. Quem chega para dominar é o Elkerson. Sofreu a falta o Elkerson. Lembrando que agora há pouco nós tivemos aquele cartão amarelo. Foi para o João Vitor o cartão amarelo, camisa 16 do Palmeiras. Na esquerda quem domina é o Lima. João Vitor foi no carrinho e a bola vai saindo pela linha de fundo. Em escanteio que favorece o time do Botafogo. Aí o João Vitor, que foi aquele que foi punido com o cartão amarelo. Além da semelhança física, os dois estão com chuteiras vermelhas, cintilantes, ele e o Arthur, etc.
Lá vem Andrezinho na cobrança do escanteio, ele faz o levantamento. O toque de cabeça vai sobre o gol. Fica se lamentando o Fábio Ferreira. Aos 40 minutos, os zagueiros do Botafogo tentaram o jogo inteiro e desta vez saiu a cabeçada. Mas foi sobre o gol. Botafogo joga sábado contra o Atlético Goianiense em Goiânia, enquanto que o Palmeiras recebe o Internacional na rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras com o Henrique. Aí o Márcio Araújo. Renato está na marcação, o Massarujo tentou a bola para o Juninho. O Juninho vai para cima do Antônio Carlos, que chega rasgando. A bola ficou com o Fernandinho. Fernandinho, pé esquerdo, rolou para o João Vitor. Ele foi para o domínio, deixou a bola quicar. Ela escapou, escorreu. E ele toca mais atrás para o Arthur. Arthur de pé direito, levantou. Está impedido o Obina, está marcado o impedimento do Obina. O Palmeiras está disputando a Sul-Americana pela 5ª vez. Enquanto você está revendo a bola para o Obina. E o impedimento marcado pela arbitragem. Aí o Lima, levantamento. Bola sobrou com o Rafael Marques. Fez o drible. Teve a chance de bater de primeira. Dominou, a bola escapou um pouquinho, teve que fazer um drible e não chutou. Naquela situação tinha que tentar pelo menos, né, Luiz? A finalização. Olha o Henrique onde está. Marcado pelo Jadson. Tocou mais atrás no Fernandinho. Chegou o Leno tocando, mas o Weber Roberto Lopes entendeu que a bola bateu por último no jogador do Botafogo e marcou lateral para o Palmeiras. 42 minutos já. As emoções de Gabriela. Barcos. De novo para o Juninho. E é escanteio que favorece o Palmeiras. E vai vencendo por 2-0 os 2 gols do Pirata. Daqui a 15 dias, o segundo jogo no Rio, dia 4 que vem, tem Palmeiras e Botafogo, mas é Campeonato Brasileiro. Coincidentemente, os 2 próximos, Brasileiro e Sul-Americana, no Engenhão. Recebeu o Juninho, levou para a esquerda, bateu para o gol. Bola espirra e vai sobrar na esquerda com o Lima. Tenta sair jogando para o Botafogo nesse finzinho de jogo. O Lima é aplaudido ali pelo Fábio Ferreira, mas vai estreando numa situação difícil, errou. Não tem pressa o Arthur para fazer a cobrança do lateral. O Roberto Brato está marcando falta do Obina em cima do Fábio Ferreira. Ô Luiz, diga. Uma curiosidade, recentemente o Barcos foi operado de uma apendicite, ficou 15 dias fora. E nesse período que ele ficou fora, o Obina chegou, foi contratado. Eu conversei com o médico que operou o Barcos, ele estava desesperado. Ligou para o médico e falou assim: doutor, me libera logo que o Obina chegou. Concorrência interna, né? Mas hoje os dois funcionando muito bem dentro de campo, fazendo uma parceria. E a alegria do Obina nos gols do Barcos foi realmente contagiante, né? Aí o Obina, tocando essa bola para o Henrique. Henrique trabalha mais à frente na direita para o João Vitor. Obina se aproxima. João Vitor clareou, tocou no Obina, devolução para o João Vitor. Aí o Lima saiu com bola e tudo pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Palmeiras. Botafogo em jogos da Sul-Americana jamais perdeu para um brasileiro. Foi até eliminado pelo Fluminense em 2 empates, com decisão de gol de visitante, mas nunca perdeu em 10 jogos contra brasileiros na Copa Sul-Americana. Barcos, lateral para o Palmeiras, que vai segurando a bola no campo de ataque, vai valorizando a posse de bola nesse finzinho. O São Paulo vai ganhando do Bahia por 2-0. Vamos a 47 aqui, Luiz. E agora é tiro de meta para o Botafogo. Você que estava curtindo a vitória do São Paulo, 2-0 com direito a gol do Rogério Ceni, com o Kleber Machado diretamente de Salvador. Vamos agora para os últimos minutos aqui na Arena Barueri. Palmeiras vai ganhando do Botafogo por 2-0, 2 gols do Barcos. O Leandro Amaro se enrolou ali, olhou para o Bruno, ficou na dúvida, deu um chutão. Ficou esperando o Bruno sair, né?
Lima tocando essa bola para o Elkerson. Faz o levantamento para o corte do Leandro Amaro. Voltou no Elkerson. Pode tentar o chute dali. O Elkerson bateu para o gol. Bruno segura firme. Mais uma participação boa do Bruno. Foram 2, 3 defesas importantes no jogo. Aí o chute do Elkerson. Os gols foram neste segundo tempo. Os 2 gols marcados pelo Barcos, que vai recebendo essa bola aí. Desarmado pelo Fábio Ferreira. A bola fica com o Lima. Aí Rafael Marques domina do lado esquerdo. Finzinho de jogo aqui na Arena Barueri. Rafael Marques acabou jogando essa bola de presente para o Barcos. Ajeitou para o Obina. Ele buscava o domínio para jogar a bola na frente. Acabou furando. Está jogando o Lennon. Obina. Luiz entendeu que foi falta. E você, Arnaldo César Coelho? Foi falta. Apitou bem o Heber Roberto Lopes esse jogo. 2-0. Não teve muita dificuldade. 2 cartões apenas. Num jogo bem jogado e num nível disciplinar muito bom. Falta sobre o Andrezinho, cometida pelo Arthur. O Arthur que participou dos 2 gols do Palmeiras. Com 2 bolas longas, ambas para o Barcos. Andrezinho. Finzinho de jogo, 46-15. Andrezinho vai levantar essa bola para a área do Palmeiras. O Botafogo tentando diminuir. Andrezinho levantou. Vitor Júnior não domina, a bola espirrada, fica com o Jadson. Aí Andrezinho levanta. Subiu o Leandro para fazer o corte. Leandro Amaro tirou. A bola volta no Vitor Júnior. Já as emoções de Gabriela. Vitor Júnior levanta, tentou a jogada no meio. Não conseguiu dominar o Rafael Marques. Não conseguiu dominar o Fábio Ferreira. E aí o Jadson. Deixando essa bola lá com o goleiro Jefferson. Não. O Jefferson pediu, mas não dá tempo para mais nada. Apita Heber Roberto Lopes. 2 gols de Barcos. 2 para o Palmeiras. 0 para o Botafogo. Os jogadores vão deixando o campo de jogo. Nossos repórteres respeitam o campo de jogo. Dá tempo da frase final do Júnior. Vitória do Palmeiras por 2.